Vamos agora com a questão 17 do ENAD de 2011. Tá? Questão do ENAD de 2011. Para quem não sabe, o ENAD é o Exame Nacional dos Estudantes do Ensino Superior, certo? Essa prova aconteceu no ano de 2011. Eu vou fazer para vocês a questão 17, ok? Considere a função f dada em RR, de R em R, definida por f de x, que é igual a x à quarta potência, menos 5x mais 4. Para cada x pertencente a R, a área da região limitada pelo gráfico, certo? Então a gente tem que encontrar esse gráfico, certo? E calcular a sua área, ok? Sendo y igual a f de x, o eixo 0x e as retas de quando x for igual a 0 e x igual a 2. A área dela será igual a quanto? Vamos calcular agora. Primeiro a gente tem que encontrar esse gráfico para depois calcular a área dele, ok? Formada pela função. A gente vê aqui um polinômio de grau 4, ok? Que é x elevado à quarta potência menos 5x ao quadrado mais 4, que é igual a f de x, né? Se eu quero saber o zero da função, para determinar o gráfico, eu tenho que encontrar quais são os zeros desse polinômio de grau 4, né? Eu digo que tudo isso vai ser igual a 0, ok? Só que eu tenho um polinômio de grau 4. Vamos transformar todo ele em grau 2 para a gente resolver por Bhaskara. Então eu vou adotar x aqui ao quadrado igual a a. Beleza? Então vamos lá. X ao quadrado agora vai ser igual a a. Então eu tenho que a ao quadrado, né? A ao quadrado, a vale x ao quadrado. Então a ao quadrado é igual a x à quarta, né? Menos 5, que multiplica x ao quadrado, no caso vai ser a, mais 4, ok? Tudo isso é igual a 0. Agora eu já tenho uma equação de segundo grau, né? Vou fazer isso aqui bem rápido, você já sabe fazer aquela fórmula resolutiva de uma equação de segundo grau, que é popularmente chamada erroneamente de equação de Bhaskara. Então vamos lá. Então eu tenho que x é igual a menos b, no caso 5, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que é 25, né? Menos 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Dividido por 2a, que no caso é 2. Então eu tenho que x é igual a 5, mais ou menos, aqui vai dar 9, né? Raiz de 9 é 3, dividido por 2. Então x1 vai ser 5 mais 3, 8. 8 dividido por 2, 4. E x2 vai ser 5 menos 3, 2. 2 dividido por 2, 1. Então eu já encontrei os valores de x, que no caso aqui é o valor de a, né? Vamos colocar aqui a. A uma linha e a duas linhas. Então substituindo aqui eu tenho que esse a, ele pode ser 4 e pode ser 1. Nós temos o polinômio de grau 4, então vamos encontrar 4 possíveis valores para que toda essa equação seja igual a 0. Então a gente vai ter x ao quadrado igual a, quando a for 4, então vai ser 4. X é igual a mais ou menos 2. E quando o a for 1, então eu tenho x ao quadrado igual a 1. Então x é mais ou menos 1 também, certo? Então já encontrei as minhas 4 raízes. Tá, beleza? Vou desenhar o gráfico agora. Traçar a reta aqui. Certo? Então aqui é o 0, aqui eu vou chamar de 1, aqui eu vou chamar de 2. Aqui eu vou chamar de 1, 2, 3, 4, eu vou botar aqui na ponta. 4, aqui eu vou chamar de menos 1, e aqui menos 2. Ok, já eu explico por que o 4. Quando o x for menos 2, eu vou encontrar o zero da função. Quando ele for menos 1, também vai ser, olha aqui, ó, os possíveis valores para quando f de x, que no caso é o y, né? Aqui eu tenho o y e aqui eu tenho o eixo de x. A gente sabe que quando f de x é igual a y, então quando y for igual a 0, eu vou ter os pontos aqui no meu eixo das ordenadas, no eixo de x. Então eu tenho 4 valores possíveis para x. Mais 2, menos 2,
mais 1 e menos 1. E quando o x for zero? Quando o x for zero, eu vou ter ó, que 0 à quarta menos 5 vezes 0 ao quadrado mais 4, que vai ser igual ao valor de y. Isso é para quando o x for zero. Então, eu vou ter que 0 menos 0 mais 4. Então, o y vai ser 4, ok? Por isso, eu coloquei o 4 ali. Para quando o x for zero, o y vai ser 4. Então, nossa reta vai ser traçada dessa seguinte maneira. Quanto mais próximo, aqui ele tocou nesse ponto, na reta, no eixo de y. Ele vai descer e vai tocar aqui, ó, no eixo de x. Em seguida vai descer e depois vai subir de novo. E aqui, certo? Então, eu já desenhei, já tracei o meu gráfico do meu polinômio, certo? Só que ele quer a área da região limitada pelo gráfico de y igual a f de x, o eixo do eixo 0x, certo? Aqui, e as retas de quando x for 0 e quando x for 2. Então ele quer saber essas seguintes áreas aqui, ó. Ele quer saber essa área aqui, ó. Essa área, vou pintar de vermelho. E essa outra área aqui, ok? Então ele quer saber a área dessa região pintada pelo gráfico de 0 até o 2, certo? Então aqui a gente vai utilizar as integrais para calcular essas duas áreas. Porém, na definição de integral, quando a gente tem duas áreas, eu tenho uma área aqui e uma área aqui. Só que nesse caso aqui, essa área vai ser positiva. E esse outro lado aqui, a área negativa. Eu vou apagar toda essa parte aqui para a gente determinar quais são as integrais que iremos fazer, ok? Lembrando, veja, que vai ser essa área 1 aqui, ó. Vou chamar essa área de 1, mais essa área 2 aqui, certo? A gente vai somar as duas áreas. Vou apagar isso aqui tudo também. Então eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter, vocês lembram que o polinômio era do tipo x à quarta, menos 5x ao quadrado, mais 4, né, que é igual a f de x. Então a nossa integral vai ser o seguinte, nossa integral que a gente vai resolver vai ser integral de 0 até 1, integral de 0 até 1 de x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 dx, ok? Então vamos apagar aqui. Mais essa outra integral aqui, ó, que vai ser integral de 1 até 2 de x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 dx, ok? Então, eu vou apagar o gráfico aqui para a gente resolver essas integrais. Resolvendo a integral aqui, eu tenho que x à quarta ele vai se tornar um x à quinta sobre x à quinta sobre 5, não é? Menos 5x, que no caso vai ser x à terceira sobre 3, não é? Mais 4x, ok? Isso aqui vai ser de 0 até 1, mais essa outra integral aqui, que vai ser x à quinta sobre 5, menos 5x à terceira sobre 3, mais 4x, ok? Quando for de 1 a 2. Então vamos resolver essa daqui quando x for de 0 a 1. Quando x for 1, certo? Então vai ser 1 elevado à quinta sobre 5 menos 5 vezes 1 elevado a 3 sobre 3, mais 4 vezes 1, né? Menos
Menos quem? Menos 0 elevado à quinta, 0, né? Sobre 5, continua sendo 0. Menos 0 a terceira, 0. Vezes 5, 0. Dividido por 3, 0 também, certo? Mais 4 vezes 0, 0, né? Mais, agora, vamos seguir para outra aqui. Então, vamos resolver primeiro essa, depois a gente soma com essa, né? Mais esse aqui. 1 elevado à quinta é 1 sobre 5 aqui, né? 1 à quinta sobre 5 é 1 sobre 5. Menos 1 à terceira, 1 vezes 5, 5. Dividido por 3. Mais o 4, né? Menos o 0, isso vai dar 0, ok? Então, eu tenho aqui que 1 sobre 5, mas eu vou tirar um mínimo daqui, né? O mínimo desses valores aqui vai ser 15, né? 15. Mínimo comum. Múltiplo comum. Então, 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 1, 3, né? Menos 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 5, 25. Mais 15 vezes 4 dá 60, não é? Isso aqui tudo vai dar um valor de 38 sobre 15. A primeira. Vamos fazer a segunda aqui e depois no final a gente soma. Ok? Vou botar um traço aqui, aqui a gente soma no final. Ok? Então, 2, vou substituir aqui, né? 2 à quinta sobre 5. Menos 5, que multiplica 2 à terceira sobre 3. Mais 4, que multiplica 2. Menos, né? Menos. Vou botar entre parênteses aqui o valor que a gente sabe, né? Quando for 1. Quando for 1, a gente já sabe que dá 38 sobre 15. Então, 38 sobre 15. Tá ok? Vou deixar esse valor aqui para a gente ver no final. Então, aqui, 2 elevado à quinta é exatamente 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 à quinta vai dar exatamente 32 sobre 5. Menos 2 elevado à terceira é 8. 8 vezes 5 dá 40 sobre 3. Mais 8, ok? Menos 38 sobre 15. Vou deixar entre parênteses aqui, no final a gente vê como fazer. Bem, vamos tirar o mínimo múltiplo comum aqui de 5 e 3, que no caso é 15, né? 15. 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 32, 96. Menos 15 por 3 dá 5, 5 vezes 40, 200. Mais 15 vezes 8 dá 120, não é? Menos o 38 sobre 15. Então a gente vai ver aqui que isso tudo aqui é 16 sobre 15 menos o 38 sobre 15, né? Então, os divisores são iguais, então a gente pode subtrair aqui, né? Então vai ser menos 22. Como a gente está falando de área, né? Não existe área negativa. Então, o resultado vai ser o módulo daquela área, certo? Porque aqui eu estou usando o sinal de positivo. Se eu estivesse usando aquela regra de integrais, que seria menos essa, esse valor se vinha negativo, com esse negativo se tornaria positivo. Mas aqui a gente vai colocar o módulo, ok? Então, eu vou colocar ele no módulo aqui, que é para ele virar positivo. Então, qual é o resultado dessa? 38 sobre 15 mais, certo? O módulo de menos 22 sobre 15 é 22 sobre 15. Então, a gente vai chegar no resultado final, que é divisores são iguais, então, repito, 15. 38 mais 22 vai dar justamente 60. E isso aqui é uma fração aparente, certo? Que é igual a 4. A área da função representada no gráfico é igual a 60 sobre 15. Alternativa D, do ENAD de 2011, questão 17. Ok? Lá está a questão de 60 sobre 15.